Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é mais uma noite do nosso Evangelho, da nossa reunião pública. Nós ainda estamos reclusos, mas eu creio que logo, mais uns dias, a gente vai poder estar retornando para a nossa casa. Mas nós vamos estar fazendo mais um Evangelho, então, de forma virtual, para que todos os trabalhadores e todas as pessoas interessadas possam estar acompanhando. Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 13, tá? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, relacionado à caridade, o auxílio que a gente passa para as outras pessoas. Então, não saiba que uma mão não veja o que a outra faz, E nós gostamos de fazer assim, Quando a gente faz uma caridade. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus hoje, o que é a instrução que vem quando a gente faz a caridade para o próximo. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus. E assim, amigo querido, nós agradecemos imensamente a oportunidade que temos nessa noite, mais uma vez, de estarmos aprendendo o Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos compreender as suas lições e que possamos exercitar a prática no nosso dia a dia. Abençoa a nossa família que nesse momento se reúne em torno do Teu Evangelho para o aprendizado da melhoria da nossa alma. Cuida de todos nós, perdoando, Senhor, as nossas dificuldades e que possamos aproveitar os próximos momentos no aprendizado dos Teus ensinamentos. Se conosco, amigo querido, nos ampare e nos protege hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então a gente vai estar novamente lendo alguns pedacinhos, do Evangelho, para que a gente possa estar fazendo a compreensão. Lembrando, mais uma vez, que é interessante que vocês tenham o Evangelho e que acompanhem a leitura, não é? Porque aí a gente vai lendo o texto e a gente vai interpretando o texto. É óbvio que cada um tem a sua interpretação, eu tenho a minha forma de interpretar diante daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivencio. Se vocês forem ouvir uma outra pessoa falar sobre o mesmo tema, talvez ele tenha alguma outra forma de explicar, alguns detalhes que ele enxerga que a gente não vê. Então, assim, cada um tem a sua forma. Então, a gente vai estar sempre passando o que a gente entende da mensagem, mas é interessante que vocês tenham o Evangelho, que vocês leiam o texto e dentro daquilo que a gente pode estar auxiliando no discernimento, na explicação, no clareamento da mente, por assim dizer, diante do texto, aí vocês complementam com a forma de vocês interpretarem, porque, na verdade, assim, cada ser humano interpreta a mesma frase, o mesmo texto, até a mesma paisagem. Quando a gente olha, os detalhes, cada um enxerga de uma forma diferente. Então, a gente passa aqui a nossa interpretação, mas é interessante que o Evangelho seja estudado, para o resto da vida, como a gente já falou de outras vezes. Então, hoje a gente está entrando no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, nós vamos ler aqui uma passagem de Jesus, Evangelho de Mateus, fazer o bem sem ostentação, e diz assim: guardai-vos de fazer vossas obras diante das pessoas, para serdes observados por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando então derdes esmola, evitai retumbar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, para que a esmola permaneça em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, essa é uma passagem de Jesus, uma dos ensinamentos dele. E depois Allan Kardec explica assim:
né? Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É sinal incontestável de grande superioridade moral, porque, para ver as coisas de modo mais elevado que o vulgo, ou seja, que a pessoa vulgar, a pessoa comum, né? É necessário se abstrair da vida presente e se identificar com a vida futura. Então ele diz o seguinte, que você auxiliar alguém, fazer o bem, sem ostentação, uma caridade, né, um auxílio, seja o que for, para a gente começar a conversar, primeiro que é uma obrigação nossa, né? Como seres já que somos estudantes, por assim dizer, da prática do bem, que estamos aprendendo a fraternidade, que estamos aprendendo a doutrina espírita, né? Essa vida nossa que é ininterrupta, que ela é espiritual, que a gente vem de jornadas passadas e vamos seguir por outras jornadas adiante em outras vidas, o exercício nosso realmente de verdadeira vida é a busca da fraternidade, né? De tentarmos exercer essa fraternidade. E dentro desse exercício, aparece no nosso caminho, na nossa vida diária, pessoas que estão sempre precisando de auxílio, da nossa caridade, né? Seja ela moral, seja ela material. Então, o nosso exercício de tentar nos transformar em pessoas melhores é de realmente estarmos, né, fazendo essa caridade de forma cristã, né, e verdadeira, com que ela brote da nossa alma, com que a gente faça essa caridade sem sair corneteando por aí, né, trombeteando, como ele diz aqui, que antigamente as trombetas, né, que demonstravam os acontecimentos. Então, sem a gente sair para, olha, né, eu fiz tal coisa para fulano, hoje eu encontrei com não sei quem que veio, porque nós temos essa mania, né? Infelizmente ainda é do nosso hábito de espíritos atrasados de querer as atenções para nós, né? Porque é tão raro a gente fazer o bem que quando a gente faz uma coisinha que deveria ser obrigação, né, a gente sai falando para todo mundo, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei fulano, ciclano, hoje encontrei com não sei quem que está precisando de ajuda. E a gente não consegue fazer de forma assim caridosa, ficar entre eu e aquela pessoa que veio pedir auxílio. A gente tem que colocar uma multidão no meio, principalmente para aparecer, né? Então, isso ainda infelizmente, um hábito nocivo que a gente tem, né, e que demonstra a nossa inferioridade, né? Demonstra a nossa necessidade de aplauso, demonstra a nossa necessidade de que as outras pessoas fiquem sabendo, né? Fiquem sabendo que a gente é bonzinho. Ai, como eu fui boazinha, né? Que eu fiz caridade, mas eu tenho que falar para todo mundo que eu sou essa pessoa tão boazinha e caridosa, né? E na verdade não é assim, porque é tudo entre a gente, eu e Deus. É Ele que está vendo se nós estamos aprendendo os ensinamentos. É esse que é o objetivo. Nós estamos aprendendo os ensinamentos? Nós estamos aprendendo a ser fraternos? Né? É esse que é o objetivo da nossa lição. Ele continuando aqui, ó. Importa, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o testemunho das pessoas proporciona e esperar a aprovação de Deus. Então, justamente, fazer essa caridade é a gente renunciar, a verdadeira caridade, renunciar a essa satisfação de ver as pessoas, né, elogiarem você. Porque a gente quer sempre elogio. Então, continuando aqui. Aquele que aprecia mais a aprovação das pessoas que a de Deus, prova ter mais fé nas pessoas do que em Deus e dar mais valor à vida presente do que à vida futura. Ou até mostra não crer na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz.
Porque muitas vezes nós queremos fazer a caridade, nós fazemos o bem, nós auxiliamos as pessoas e queremos mostrar para todo mundo, porque isso é imediatista. A pessoa que geralmente faz isso, ela quer mostrar para a sociedade, mostrar para todo mundo que ela está fazendo o bem, que ela é uma pessoa boa, né? Mas nós sabemos que isso é uma obrigação, isso tem que ser uma atitude normal, uma atitude do dia a dia, uma atitude espontânea, um hábito que nós temos que adquirir na nossa vida. E esse é um hábito para o futuro, né? É um hábito que vai fazer com que a nossa alma se engrandeça. Ele faz parte da evolução. Fazer o bem é mais um dos dons que nós vamos adquirir que faz parte da nossa evolução. Ele tem que ser algo totalmente natural, porque faz parte da lei divina. Fazer ao próximo o que eu gostaria que te fizesse. Sabe aquela lei divina que a gente fala toda vez? Que tudo na nossa vida é baseado nela, né? Amar-vos uns aos outros nada mais é do que fazer ao próximo o que eu gostaria que te fizesse. Então o próximo está naquela situação difícil, está precisando de ajuda. Se fosse você que estivesse no lugar, não gostaria que você fosse auxiliado? Mas você gostaria que ficasse espalhando para todo mundo a sua situação difícil, a sua dificuldade, a sua pobreza, que aquela outra pessoa ficasse corneteando para todo mundo que ajudou você? Ah, pobre coitado, não é? Não é? Então a gente precisa, porque para fazer a caridade, também precisa ter caridade, sabia? Que para a gente auxiliar alguém, a gente precisa ter a caridade, mas não é a caridade do auxílio, é a caridade do comportamento. Porque é o exercício realmente de fraternidade, de compaixão com aquela pessoa que está passando, né, por aquela situação difícil. Quando a gente vê um irmão em situação mais dificultosa que a nossa, nesse planeta de expiações e provas, o espírita sabe que ele está resgatando dívidas do passado. E o que deve colocar no nosso coração, deve ser o sentimento do nosso coração, é de piedade por ele estar naquela situação que muitas vezes nós não estamos ainda, né? Mas nós não sabemos o nosso futuro. Então o espírita tem que ter essa visão, né, das situações que acontecem na vida, porque o fato da pessoa também, né, estar resgatando dívidas do passado porque ela cometeu algum erro, que todos nós cometemos, né? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos estar numa situação difícil também, isso não faz com que a gente se torne, o fato dela estar passando, a gente saber, né, que ela está passando por essa situação mais difícil, por erros cometidos, não faz com que a gente seja melhor. E nem que a gente fale, isso daí ela está pagando porque ela merece, né? E a gente não auxilie. Muito pelo contrário, o exercício da piedade, da compreensão, ele é necessário para a evolução da nossa alma. Nós sempre deveremos auxiliar todos que necessitam de auxílio. Tudo na natureza, todos os reinos, na verdade, né? Fazer o bem é para fazer para todos os reinos que nos envolvem. Porque a gente já falou outras vezes, nós estamos interligados, né? Desde a pedra até o ser angélico, todos nós necessitamos e dependemos uns dos outros. Então, nós temos que fazer o exercício do auxílio, de fazer o bem a quem quer que seja, em qualquer reino que esteja, desde o mineral até o angelical, né? Para que nós também possamos adquirir a nossa evolução. Esse sentimento de fazer o bem, de fazer a caridade sem ostentação, ele é um dos sentimentos da alma evoluída, né? E como nós entendemos que quanto maior a gente fizer o bem verdadeiro, de coração, mais nós evoluímos, então ele também é uma ferramenta que vai nos auxiliar em vidas futuras, né? Porque o amor, ele cobre a multidão de pecados, né? Quando a gente se aprofunda mais nessa lição, que a gente vai ver mais para frente, quanto maior é o bem que nós fazemos, sem interesse, que ele vai se tornando natural, muito melhor vai ficando o nosso futuro. Nós vamos escrevendo na nossa biografia atual, né, por assim dizer, nessa nossa história agora, o que é que nós queremos para o futuro. Então, quanto melhor nós formos exercitarmos mais a nossa caridade, mais o nosso bem em favor das pessoas, sem querer aparecer, apenas com que Deus veja as nossas atitudes, nossos esforços,
porque muitas vezes também não é fácil, né? A gente está tomando essas atitudes, mas quanto mais esforço a gente fizer e for se tornando cada vez mais natural, mais benefícios nós estamos trazendo para o nosso futuro, tá certo? Então vamos continuar mais um pouquinho, que ele fala aqui, ó. Quantas pessoas há que só ajudam com a esperança de que o beneficiado propague por toda parte o benefício? Os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Na verdade, a pessoa que procura sua glorificação na terra pelo bem que pratica já se pagou a si mesmo. Deus nada lhe deve. A essa pessoa só resta receber punição pelo seu orgulho. Então, muitas vezes, quando nós fazemos o bem, fazemos alguma caridade, se a gente não sai ostentando por aí, né, corneteando para todo mundo, não é? Mostrando para todo mundo o que a gente fez, a gente fica na esperança que a pessoa que a gente fez conte para todo mundo. Ah, que fulano me ajudou, que fulano, isso daqui, a gente fica querendo, sabe? Que a pessoa agradeça, que a pessoa comente com todo mundo. Se é alguém conhecido do seu círculo, então, né, você até pergunta a fulano, fulano não comentou nada com você, não? De quê? Ah, eu ajudei ele, não falou nada, não? Principalmente se sai sem agradecer, né? Se dá uma cesta básica, a pessoa pega, vira as costas, você ainda fala assim, nossa, que ingrato, né? Pediu ajuda, eu dei, ela não falou nem obrigado. Aí isso é conta dela, ela não tem que falar obrigado não, porque quem tem que fazer a sua obrigação é você. Né? A gente é que tem que fazer a nossa parte. É isso que nós temos que entender, que a outra pessoa, né, que vem, porque a gente tem mania até da pessoa vem pedir auxílio, você já começa com seus achismos, né? Ah, eu acho que não precisa, eu acho que está querendo abusar, eu acho... A gente tem uma mania, que é outra mania horrorosa nossa, né? A mania do achismo, que a gente acha tudo, a gente fica tanto achando as coisas que a gente se perde, né? A gente se perde na nossa caminhada, a gente perde a oportunidade de progresso de tanto que a gente acha, né? A teoria do achismo faz a gente ir para o buraco. Porque você acha que a pessoa não precisa, você acha que a pessoa está interessada, você acha que a pessoa é ingrata, e a gente não tem que achar nada desse jeito. Nós temos que procurar e encontrar a nossa evolução espiritual. Nós temos que encontrar a paz da consciência tranquila, do dever bem cumprido, né? Nós, com as situações que se apresentam à nossa frente. Agora, se a outra pessoa não der valor, se a outra pessoa não souber usar, se a outra pessoa não te agradecer, não tem problema, o problema é dela, é cada um cumprindo com a sua obrigação. Né? Cada um tentando fazer a sua evolução. Porque é entre a gente e Deus, entre a gente e Deus. Tem uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, né? uma passagem dela, que ela diz assim, né? Faça o bem sempre. Todo o bem, é mais ou menos assim, tá? Todo o bem que você fizer, um dia vai ser esquecido. Mas continue fazendo o bem, faça o bem sempre. Porque, no fim das contas, você vai ver que é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Vocês entendem a seriedade disso? Que tudo que a gente faz é entre a gente e Deus. A prestação de conta de todas as nossas atitudes, as pessoas gostando ou não, as pessoas agradecendo ou não, tudo que nós fazemos, nós estamos sendo observados pelo Criador, pelo Cristo, pelos nossos mentores, que são os nossos guias, aqueles que estão do nosso lado, nos auxiliando na nossa evolução moral. Então, quando Madre Teresa falou isso daí, né, nas passagens da vida dela, isso daí é fantástica. Essa passagem é um ensinamento evoluidíssimo, de uma alma muito evoluída. Porque continue fazendo o bem. E a gente sabe que num planeta de expiações e provas, a maioria das coisas boas que nós fizermos serão esquecidas. Você pode fazer 99% de coisas boas, aquele 1% que você tem, sabe aquele 1% que você vai fazer de coisa errada? Aquele vai ser lembrado.
vai ser lembrado, você vai ser crucificado pelas pessoas inferiores que habitam esse planeta inferior. Não é assim? Porque muitas vezes não é assim que nós fazemos também. Então é tudo entre eu e Deus, entre você e Deus. Então continue fazendo bem, mesmo que seja esquecido. Por quê? Porque não é para a mão esquerda saber o que faz a direita. Não é para as outras pessoas saberem o que você faz. Não é para aquela pessoa que você fez sair espalhando para todo mundo que você fez. É para você saber que você fez. Para você ter aquela sensação de que você conseguiu superar as suas inferioridades e fez com boa vontade. A satisfação é de você com você mesmo e com o Criador, com Jesus, né, que espera que nós exercitemos esse tipo de atitude, principalmente as emoções, né? Aquela emoção de fazer o bem desinteressado, de fazer porque você acredita, porque você sente, porque você sabe que ele é um irmão seu, de jornada igual você, com os mesmos sentimentos, com as mesmas esperanças, com os mesmos sonhos, com as mesmas dores, que podem ser de forma diferente, mas a dor é algo que todo mundo sente e que vai sentir nesse planeta. Nós não vamos conseguir escapar dela tão cedo, porque ela é um instrumento também de evolução, porque muitas vezes e durante milênios nós nunca demos valor ao amor, aos conselhos dos mentores espirituais. Nós preferimos escolher o caminho da dor. Então, seja esse irmão que esteja precisando nesse momento, nessa dor dele, você também vai ter as suas. E vai precisar do auxílio e da caridade de outras pessoas. E você não gostaria que ficasse, né, dando tchauzinho para todo mundo. Ajudei você, ajudei fulano, ajudei. Não. Esse princípio de caridade é princípio de piedade também. Daquela piedade e de conhecimento profundo das leis da vida. De saber que as coisas mudam, que hoje pode ser aquele irmão e amanhã pode ser você, né? Então ele continua aqui assim, ó. Não saiba a mão esquerda o que dá a direita, é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, há também a modéstia fingida, né? Há quem esconde a mão que dá, cuidando para que seja visível uma extremidade, verificando se alguém a entrevê ocultá-la. Sabe aquele... Aí, já entra numa outra fase, naquele exercício de que você dá escondido, mas deixa eu mostrar um pedacinho. Você vai dar, assim, fazendo de conta, fingido, né? Você não, já não é assim, mostra tudo. Né? Querendo que todo mundo, vamos, vou dar, tô dando aqui, ó, tô fazendo caridade, estão vendo, né? Não, você já tá naquela fingida, tipo assim, você, né, vai fazer ali sozinho, né, quietinho e tal, mas você fica olhando, sabe que não tá olhando? Não, é a intenção. Vocês estão entendendo que fazer o bem, tudo tá na intenção? Tudo você está sendo observado pela intenção, pelo sentimento do teu coração. Né? Tá aquele espalhafatoso que todo mundo veja, mas tem aquela assim modesta, né? Tem aquela caridade modesta que é fingida. Que você sempre está assim deixando aparecer um pedacinho, ou você fica preocupado, sabe? Eu queria que alguém estivesse vendo. Então, gente, a gente está sendo observado sempre pela intenção. Enquanto não se tornar natural, enquanto não se tornar algo que seja da nossa conduta, como a própria respiração, algo natural, fazer o bem, né, para o próximo, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, não se tornar uma conduta natural nossa, ela nunca vai estar valendo a pena. Ela nunca vai estar assim, nos trazendo o benefício necessário. É óbvio que uma pessoa passando dificuldade, toda a caridade, feita de que forma for, é necessário. É melhor fazer uma caridade, né, muitas vezes querendo aparecer para uma pessoa que está necessitando de um auxílio, né, do que deixar de fazer. É óbvio, tudo tem o seu valor. Mas a busca do nosso progresso,
espiritual, do nosso progresso moral, ele é diferenciado. Aos poucos, nós temos que ir nos desprendendo dessa necessidade de sermos vistos e aplaudidos por essa vida, pelas pessoas dessa nossa vida, sabe? Porque aí a gente demonstra que nós estamos dando valor para a vida material, para que as pessoas encarnadas, para que as situações dessa vida aqui nos aplaudam, nos engrandeçam. E, na verdade, é tudo para a nossa vida espiritual. Né? São todos os nossos benfeitores, são todo o Cristo, é o Criador, todos eles aqui esperam que a gente realmente, verdadeiramente desabroche esse sentimento de caridade, de auxílio ao próximo. Porque enquanto nós estivermos fazendo de forma fingida ou querendo aparecer de forma falsa, a gente vai estar recebendo já o nosso pagamento, porque era isso que a gente queria. Ele continua aqui dizendo assim, ó, né? Qual será, então, a recompensa daquele que faz seus benefícios pesarem sobre quem os recebe, que lhe exige de qualquer modo testemunhos de reconhecimento, que o faz sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impõe para beneficiá-lo? Para esse nem sequer existe a recompensa terrena, pois é privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome. Esse é pior ainda. Sabe quando você faz de má vontade? Porque, né? Então a gente vai vendo os tipos de caridade em qual que a gente se enquadra, não é? Aquele que gosta de aparecer, mostrar para todo mundo, aquele que faz escondido, mas queria que alguém estivesse vendo, você deixa mostrar um pedacinho, né, da sua outra mão, para que alguém veja. Aquele que gostaria que o beneficiado saísse espalhando para todo mundo. E tem aquele outro que faz de má vontade. A pessoa vem te pedir alguma coisa, ah, meu Deus, sabia, estava demorando. Não é assim? Ah lá, fulano veio pedir tal coisa. Tudo bem, eu vou dar, eu vou te ajudar. Não é assim? Eu vou te ajudar. Mas, né, eu espero que você me agradeça. Sabe quando você ofende a pessoa? Isso acontece em todo lugar, né? Até na família, quando o filho vem pedir, a esposa vem pedir, um parente vem pedir um auxílio. Tudo bem, eu só vou dar porque você é cunhado de fulano, de ciclano, cunhado, genro, só porque você é da família, né? Então a gente tem esse tipo de atitude, aí a pessoa vem pedir, você humilha a pessoa, né? Não, eu vou ajudar, mas com uma condição, e aí a gente desfia o rosário de condições, né? Então, tá certo isso aí também? A gente faz o peso, sabe, da caridade que a gente gostaria de estar fazendo, que não pode nem chamar de caridade, esse tipo de atitude, né? Cair um peso em cima da pessoa que está precisando, que veio pedir um auxílio para você. E você, aí, meu filho, nem o aplauso das pessoas à sua volta e nem a prece daquele que foi o beneficiado você vai receber. Porque você faz de má vontade, né? Você faz assim, querendo não fazer. É muitas vezes aquela questão de que você faz por obrigação, né? Você acha que estou fazendo por obrigação, vou fazer porque não tem como escapar, porque a situação me obriga a fazer. Essa caridade que eu não quero. Então, essa é pior ainda, né? Porque você não vai receber, muito pelo contrário, às vezes aquela pessoa sai tão chateada, está precisando, mas ela sai tão chateada que, em vez de sentimento de agradecimento, ela te manda sentimento de ódio, né? Então, a gente precisa saber também lidar com esse tipo de situação, né? Ele continua aqui, ó. As lágrimas que enxuga por vaidade, porque muitas vezes a gente faz isso por vaidade, em lugar de subirem ao céu, precipitam-se sobre o coração do aflito a quem são ulcerosas. Do bem que executou, nenhum proveito lhe resulta, pois que o lamenta e todo benefício lamentado é moeda adulterada sem valor. Aquela caridade você faz de má vontade, você fica lamentando, ah, meu Deus, tive que fazer tal coisa, tive que dar uma cesta básica, né, porque veio pedir, né, como é que eu ia fazer? Não, falar, não, tive que emprestar dinheiro, tive que...
a gente sempre faz aquela coisa de má vontade, né? Então, e muitas vezes você fala para outra pessoa, né? Que está fazendo de má vontade, demonstra, muitas vezes só com a cara, né? Você já demonstra com o sentimento, com a sua vibração. A outra pessoa está sabendo que você não está fazendo de bom grado, é pesado para ela e muitas vezes, dependendo da situação, ela precisa daquilo, é uma humilhação e às vezes a gente acaba humilhando muito mais, né? Então você imagina, por isso que a gente fala novamente, repete, repete, repete. Faça para o próximo da forma que você gostaria para você. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, a situação de amanhã. Nós precisamos uns dos outros e vamos precisar de alguém em alguma fase da nossa vida. Nós temos que exercitar, e nós espíritas principalmente, que já conhecemos mais a fundo as leis da vida, nós temos que tentar ao máximo, cada dia que nós vamos ter uma atitude, aquela questão, o que eu gostaria que fizesse para mim? O que Jesus faria? Né? Nós temos que orar e vigiar e orar, e os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós não ofendamos e a gente não magoe as pessoas. Né? Principalmente quando você vai fazer um auxílio, uma ajuda, e muitas vezes a gente tem essa mania de querer ostentar, né? De querer mostrar, ou então, muitas vezes, de querer humilhar as pessoas. Ele continua aqui, ó. A beneficência sem ostentação possui duplo mérito. Além da caridade material, é caridade moral. Não ofende a suscetibilidade do beneficiado. Faz com que aceite o benefício sem ferir o seu amor próprio, salvaguardando a sua dignidade humana. Se coloca no lugar de uma pessoa que tem que pedir para você comida, tem que pedir roupa, tem que pedir dinheiro. É muito duro, é muito doloroso. E aí tem gente que fala assim, mas aquela lá não precisa. Bom, primeiro que você não sabe da vida, né, íntima de cada ser, não é? E quando a gente se dispõe a fazer, nós já falamos isso, vamos repetir. Independente da intenção com que aquela pessoa vem fazer o pedido. Se você pode fazer, se você pode auxiliar, você entrega para ela fazendo a sua parte de boa vontade. O que ela vai fazer com aquilo é problema dela. Nós já dissemos que nós evoluímos sozinhos. Nós vivemos em grupo porque o grupo é a ferramenta que nós precisamos no exercício das nossas emoções, das nossas atitudes. Mas a partir do momento que você toma a atitude e você tem determinada emoção, é você consigo mesmo. É você consigo mesmo. O processo evolutivo é só seu. Porque é você que tem que burilar todos os sentimentos, as emoções desencontradas, a boa vontade ou a má vontade. E quando você supera a má vontade pela boa vontade, é um ponto positivo. No seu caderninho de anotação lá da espiritualidade. Ponto positivo, conseguiu superar tal coisa. Né? Ou ponto negativo, nota 0, não conseguiu superar tal coisa. Então a gente evolui sozinho. Então nós temos também que parar com esse hábito. Né? Eu não vou ajudar porque eu acho que ele não precisa, eu vou ajudar de má vontade, mas fulano não vai agradecer, fulano vai gastar tudo com cachaça, que não sei o que, é problema dele. Se você se dispôs a ajudar, faz a sua parte. Não é assim que a gente aprende? Que a gente ajuda e passa. Nós estamos aqui para isso, para aprender a ajudar e passar, sem apego. Faça o bem sem olhar a quem, e como diz meu mentor, e siga além. É assim a nossa vida. Nós estamos de passagem para auxiliarmos quem, né, se puser à nossa frente, os nossos irmãos de jornada, e vamos seguindo além sem olhar para trás. Sem olhar, sem ficar cobrando e sem ficar nos queixando do que nós fizemos, do bem que nós fizemos. Né? Aquela pessoa, da forma como ela vai usar, o benefício que você, né, levou até ela, também é ela com ela mesma e com o Criador. E você não tem nada a ver com isso, com a evolução dela, você tem que ver com a sua. Você tem que cuidar da sua evolução, tem que cuidar de você
e melhorando seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, a sua conduta no dia a dia, né? Ele continua aqui, ó. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis que deixam o beneficiado à vontade na presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o massacra. O sublime da verdadeira generosidade mostra-se quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra meios de parecer ele mesmo o beneficiário diante daquele a quem presta um serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba o que a mão esquerda, o que dá a direita. Então é isso daí, quando a gente vai fazer o bem para o próximo, nós temos até que demonstrar para o nosso irmão que está pedindo auxílio que esse é um bem para nós, sem humilhar, sem, sabe, fazer aquela cara que a gente faz, né, ou de raiva, de má vontade ou de piedade falsa, né, que está oferecendo aquilo ali como se fosse, né, uma situação assim que você está se fazendo de piedoso. Tem que ser algo que você não machuque a suscetibilidade dele, sabe? A dignidade, a fraqueza dele naquele momento. Que a verdadeira caridade é aquela que você transforma ela de volta para você. Eu é que agradeço a oportunidade de ajudar, né? Não, isso daqui não vai me fazer falta, não. A gente tem que buscar algum recurso caridoso para que não ofenda a pessoa. Para que a gente mostre que está fazendo com alegria e que nós não queremos retribuição. Porque nós não devemos querer mesmo. Esse é o nosso exercício. É o exercício do progresso espiritual, do progresso moral. De fazer o bem, né? Sem olhar a quem e seguir além. Porque isso vai contar ponto, né? Quer queiramos ou não, a gente fala de uma forma figurada, não é? No nosso progresso individual. A gente vai adquirindo esses sentimentos para que eles vão se tornando naturais, que eles façam parte dessa grande família universal, porque é assim que os espíritos evoluídos agem. E não é assim que a gente quer ser? A gente não quer ser evoluído, a gente não quer evoluir, não é isso que nós buscamos? Principalmente nós espíritas, que nos aprofundamos, que sabemos que temos erros horrorosos do passado, que temos inimigos que não são de graça, porque nós os prejudicamos. E aí, quando aparece a oportunidade de nós auxiliarmos alguém, seja de que forma for, né, moralmente ou materialmente, nós ainda, né, queremos ainda humilhar, queremos ofender, queremos ostentar. Então, isso está errado. Então, é mais um esforço, além de tantos que nós temos que fazer na nossa vida para o nosso progresso moral, mais um esforço de fazer o bem, né, sem olhar a quem, e seguir além na nossa jornada espiritual. Tá certo? Então, que Jesus nos abençoe. Não esqueçam de colocar a água para ser fluidificada e nós vamos, então, fazer a nossa prece. E assim, Mestre Jesus, nós encerramos o nosso Evangelho dessa noite agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que nesse momento possa fluidificar a nossa água, colocando nela os fluidos necessários, benéficos, à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para que possam refazer, Senhor, todos os nossos sentimentos, refazer a nossa saúde, os nossos pensamentos. Enfim, Senhor, nos auxilia para que possamos praticar o bem no nosso dia a dia, para que possamos enxergar os nossos irmãos com olhos mais fraternos e mais amorosos. Abençoa, Senhor, todos que se reúnem em todas as casas cristãs deste país e desse planeta de expiações e provas. Abençoa todos nós, irmãos de jornada desse planeta Terra, nos auxilia a enfrentarmos, Senhor, as dificuldades do nosso dia a dia, sempre norteados pelos teus ensinamentos de amor e de paz. Obrigada por mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.